Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 22 de junho de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira, vamos dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica. Vamos continuar no livro do profeta Oséias. Hoje, capítulos 10, 11 e 12 de Oséias, com o tema O Deus da Graça. E já deixa eu ler o texto aqui que vai dar base para o nosso devocional, porque aí depois a gente pode falar sobre ele com tranquilidade. O texto é Oséias capítulo 11, versículos de 8 a 9. Então, Oséias 11, de 8 a 9, que diz assim: Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? Meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Uau, texto lindíssimo, né? E aí, se você depois quiser, pode continuar lendo aí, porque o texto continua nessa mesma temática, que é a graça e o amor de Deus derramado sobre um povo que não merecia. Isso é o que Oséias faz. Oséias lembra o povo de Deus das grandes bênçãos de Deus, mesmo em um contexto de juízo. No contexto de juízo, no contexto da disciplina de Deus, mesmo assim, nós temos que nos lembrar das grandes bênçãos de Deus. E promessas como essas, que estão aos montes aqui, especialmente nos profetas, promessas como essas, né, promessas de restauração, revelam o caráter tanto gracioso quanto amoroso de Deus. Essas promessas só mostram o quanto Deus é gracioso com o seu povo. E aí, a gente deve sempre se perguntar. Ontem falamos da idolatria, definimos, e esse era o pecado essencialmente ali da nação de Israel, mas agora nós temos a revelação de um aspecto do caráter de Deus, que é a sua graça. E o que é graça? Graça é amor para quem não merece amor, favor imerecido. Então, graça é quando alguém entrega para outra pessoa, mesmo que a outra pessoa não mereça absolutamente. E aí, quando a gente olha aqui para o texto, Israel não fez nada para merecer o amor de Deus. Deus está prometendo restauração para Israel, não porque Israel vai ficar bonzinho, não porque Israel, depois do cativeiro, vai acertar todos os seus problemas, até porque vimos aí nas últimas semanas que Israel não fez isso, que Israel corrigiu sim a questão da idolatria, mas continuava carregando os seus pecados. Então, Israel não fez nada, absolutamente nada, para merecer o amor de Deus. E nesse ponto aqui, não havia nem perspectiva de fazer. Então, só mostra quanto Deus ou como a graça de Deus opera. Ou seja, Deus ama Israel, mesmo sem Israel fazer absolutamente nada. Nenhuma promessa de mudança. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai perceber que toda a Bíblia ensina sobre a graça de Deus. Ou a gente vai encontrar em Abraão alguma coisa que merecesse o chamado de Deus. A gente vai encontrar em Jacó alguma coisa que merecesse o chamado de Deus. A gente vai encontrar em José, em Moisés, em Davi, em Salomão, em alguns dos homens do Antigo Testamento, Elias, Eliseu, no Novo Testamento também. Será que tem alguma coisa que nós podemos encontrar em João, em Pedro, em Paulo, em um dos apóstolos, ou nos homens depois da história da igreja? Será que algum deles fez alguma coisa para merecer o amor de Deus? Não. A graça, ela está presente em toda a história da humanidade. O amor de Deus a um povo que não merece o amor de Deus. E quando nós aplicamos a doutrina da graça em nossas próprias vidas, nós temos que nos lembrar
que nós somos amados não porque amamos. Deus não nos ama porque nós amamos Deus. É o contrário. Nós só amamos Deus porque Deus nos amou primeiro. Isso é importante porque lembrar que somos amados porque Deus desejou amar. E não porque havia nada de bom em nós. Não havia nada de bom em cada um dos crentes, em nenhum ser humano. Então, nós somos amados porque Deus nos amou, e não porque merecemos, e não porque fizemos alguma coisa, e não porque conquistamos esse amor de Deus, conquistamos essa aceitação de Deus. Então, lembrar isso é muito, muito importante. Por quê? Porque vai tirar de nós todo o orgulho. Nós não temos do que nos orgulhar. Nós não cooperamos em absolutamente nada para o amor de Deus. O amor de Deus, ele é dado graciosamente aos crentes. Os crentes não podem ser mais amados ou menos amados porque eles fazem isso ou aquilo, ou obedecem, são muito amados, e desobedecem, são menos amados. Não é isso que a Bíblia ensina, não é assim que a Bíblia trata. Então, a graça, ela também não está aí só para a gente falar sobre ela. Não, a graça, ela deve transformar a nossa perspectiva. Se é do jeito que eu acabei de dizer, se nós fomos amados simplesmente pela graça de Deus, Deus nos amou sem que nós merecêssemos, Deus derramou sua misericórdia, sua compaixão em nós, mesmo sem fazermos absolutamente nada, e nada do que eu faço aumenta o amor de Deus ou diminui o amor de Deus. Então essa graça, ela deve mudar toda a maneira como nós enxergamos a vida. E a ideia do profeta aqui é exatamente isso. Lembrar a nação de Israel que eles foram alcançados pela graça de Deus, e a graça de Deus deveria ajudá-los a perceber a sua própria maneira de viver. Eles poderiam viver de maneira diferente se trocassem a perspectiva, se encarasse a perspectiva a partir do ponto da graça de Deus. E essa é uma das implicações da graça. Uma das repercussões da graça é que ela transforma completamente a nossa perspectiva. Então, um crente, ele pode ser cristão, ele pode confessar Jesus, ele pode amar Jesus, ele pode orar, ele pode ler a Bíblia, ele pode ir à igreja domingo, servir ao Senhor durante 10, 20, 30 e 40 anos, mas nunca mudar a sua visão a partir da graça. Isso acontece, lamentavelmente, e a gente tem visto acontecer com pessoas tão piedosas, tão amorosas, que continuam, às vezes, vivendo não mais sobre a graça, mas sobre a lei, sobre o egoísmo, sobre outras perspectivas de vida. Vou dar um exemplo de como que funciona, como que a graça pode transformar a nossa visão. Nós temos duas maneiras, basicamente, de enxergar o mundo. É a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito, ela se manifesta sempre de dois ramos. Ou é o legalismo, ou seja, se eu obedecer à lei de Deus, Deus me abençoa. É a lei da causa e efeito. E se eu desobedecer a Deus, Deus vai me punir. Então é aquela história, se eu fizer o bem aqui, vou colher o bem ali. Se eu fizer o mal aqui, vou colher o mal ali. Então é a lei da causa e efeito. Agora tem um outro lado da lei da causa e efeito, que é motivada pelo egoísmo. Então é o seguinte, eu faço bem aqui, porque eu sei que se eu fizer o bem aqui, alguém vai me beneficiar ali. Então, ou é porque Deus pode punir, né? Se eu desobedecer, Deus vai me punir, ou se eu fizer tudo certinho, Deus vai me abençoar. Então, quando a gente aplica essa lei da causa e efeito na nossa vida, a gente vai perceber que essa perspectiva, ela não é uma perspectiva bíblica. Lembra? Israel não fez nada para merecer o amor de Deus. Não é uma relação de causa e efeito. Não é uma relação, olha, você fez o certo aqui, eu vou fazer o certo ali. A relação é exatamente o contrário. Eu vou fazer o bem, Deus dizendo, eu vou fazer o bem para vocês, independente do que vocês tenham feito. E esse bem vai durar para sempre. Então, vou dar um exemplo aqui de como que se aplica essa visão da causa e efeito, por exemplo, na oração. Um crente que enxerga a vida a partir da causa e efeito, ele ora tentando convencer a Deus. Ele ora tentando ver se Deus muda de ideia.
Então a oração dele é sempre tentando argumentar com Deus. Deus, mas é a tua palavra, está escrito assim, está escrito assado, e não sei o que. Tá. Ele vai tentar convencer o Senhor. Por quê? Porque ele acredita, a perspectiva dele, a visão dele é de um mundo que funciona através de causa e efeito. Aí você pode dizer, pastor, mas a Bíblia não fala sobre semear e colher? Irmãos, o aspecto de semear e colher tem a ver com relacionamentos. E aí, né, não precisamos ir muito longe. Sabemos que se formos gentis com as pessoas, obviamente a pessoa vai nos tratar com gentileza. E se formos abruptos, iracundos, certamente vamos receber isso de volta. Mas em relação à vida de maneira geral, nós não funcionamos, ou os crentes não foram criados para funcionar numa relação de causa e efeito. Pastor, se não é causa e efeito, como que é? É a segunda maneira de enxergar o mundo, que é a lei da vontade de Deus. Lembra que Deus está falando para Israel, Israel, eu vou fazer isso. Não depende do que Israel vai fazer. Deus está dizendo, eu vou te amar, ponto final. Então, a lei da vontade de Deus diz que Deus faz o que Ele quer. Deus executa os seus planos de acordo com a sua vontade. Essa é a segunda maneira de enxergar a vida. A vida a partir da lei da vontade de Deus. Ou seja, Deus é soberano e conduz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Eu dei o exemplo do crente que ora com a lei da causa e efeito, tentando convencer Deus, e o crente que ora com a lei da vontade de Deus. Ele ora para que Deus faça sempre a sua vontade, mas principalmente ele ora confiando que a vontade de Deus é sempre o melhor. O crente que ora a partir da graça de Deus é um crente confiante, porque ele sabe que o Senhor está conduzindo de acordo com a vontade dele. Então, a graça transforma a nossa perspectiva, mas não só isso. A graça, ela deve ser o nosso estilo de vida. A graça não é uma doutrina fria, árida, ou que fica ali nos livros. Não, a graça, ela implica uma mudança completa do indivíduo. Primeiro, na sua perspectiva. Segundo, no seu estilo de vida. Israel, eles deveriam ser graciosos. Já que eles foram alcançados pela graça, eles também deveriam usar de graça uns para com os outros. Mas eles não quiseram. Olha aqui só esse quadro drástico de Israel respondendo à graça de Deus. Oséias 12, 8. Olha só. Olha o que diz Oséias 12, 8. Efraim orgulha-se e exclama, como fiquei rico e abastado. Efraim dizia para si mesmo, olha como eu sou rico, olha como eu sou abastado. Deus tem sorte de me ter como filho, né? Olha o que eles dizem. Olha só, em todos os trabalhos que realizei, não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado. Uau! Essa era a visão que Efraim, que Israel tinha de si mesmo. Extremamente orgulhosos. Eles se orgulhavam das suas próprias realizações. Olha o que eu fiz. Não tem nada de errado no que eu fiz. Pelo contrário, pessoas se beneficiaram do que eu fiz, né? Orgulhosa, Efraim estava orgulhosa, né? Mesmo debaixo do juízo de Deus. Irmãos, um crente gracioso, alguém que aplica a graça na sua própria vida, ele não tem duas características. Primeiro, ele não é justiceiro. O que é alguém justiceiro? É alguém que quer justiça para o outro e misericórdia para si mesmo. Com os pecados dele, ele fala, não, o Senhor me entende, mas os pecados do outro, não, merece punição severa de Deus. Né? E o crente também não é orgulhoso, ele não tem do que se orgulhar. Um crente que é orgulhoso, ele, no mínimo, não entendeu a graça, né? Ou talvez não foi ainda alcançado pela conversão do Espírito Santo. Então, o ponto é, orgulho e graça não podem andar juntos. Se tem orgulho, não tem graça. E se tem graça, o primeiro sentimento que some é o sentimento de orgulho. Esse desaparece rapidamente. Meu Deus! Já falei para danar e eu já preciso terminar.
Moral da história: o povo de Deus experimenta o amor e a misericórdia de Deus sem jamais ter feito qualquer coisa para merecer. Essa é a moral da história. E o desafio do Léo, como a gente aplica? Irmão, viva pela graça. Viva pela graça. Nós não enxergamos a vida a partir de erros e acertos. Então a nossa vida não é uma matemática onde erros significam boas coisas, erros significam coisas ruins e acertos significam coisas boas. Não. O crente vive a partir da perspectiva da graça. Deus o dá e aquilo que ele não vive, Deus não permite que ele viva, porque Deus é gracioso e amoroso e ele faz isso sem que o povo dele mereça. Então, viva pela graça. Não seja justiceiro, não seja orgulhoso, porque isso não condiz com a fé cristã, não condiz com a graça de Deus. Certo? Vamos orar. Se você puder, então, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã. Primeiro, Senhor Deus, para reconhecer que por vezes ignoramos a Tua graça e não enxergamos e não vivemos de acordo com a graça do Senhor. E segundo, Pai, pedimos que o Senhor nos dê, Senhor, capacidade para viver de acordo com a Tua graça, revelação nas Escrituras e principalmente que possamos aplicar esse ensino em todas as áreas da nossa vida. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.